noite a todos. Agora, sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Outra procuradora, municipais, a leitura da ata, se pode ser dispensada ou imprescindível, alguma retificação a ser feita. Anda sendo manifestada e concluo pela sua aprovação. Passamos então aos julgamentos. Não há pedido de preferência, nem justificação oral. O número 1 da pauta, processo número 13.347, notado o julgamento adiado na sessão do dia, a pedido do relator, embargo de declaração. Embargante Jaime Luiz Muraro, embargada União, Procuradoria da Fazenda Nacional. Parecer pelo acolhimento dos embargos, sanar a omissão, mediante a fixação de honorários advocatícios dos seus improvisos do seu papel. Com a palavra do relator, professor Alfredo Pelejo. Obrigado, senhor presidente. Só vou estar apenas abrindo aqui o meu sistema. Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao relatório. Eminentes pares, outra procuradora regional eleitoral. É um embargo do título bastante simples, mas eu passo ao relatório. Trata-se de embargo de declaração oposto por Jaime Luiz Muraro a acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade por vício de constituição do título executivo e extinguir o processo de execução, tendo como exequente a União e como executado o órgão embargante, que ficou assim emendado. Agravo de instrumento da Garada Serra, autos do processo 16/2009, execução fiscal, de dívida ativa, multa eleitoral, prestação de conta de comitê financeiro, via eleita inadequada, cerceamento de defesa, nulidade por vício de constituição de título executivo, vício insanável, extinção da execução, provimento do agravo de instrumento. Apuração de doação em excesso, em descumprimento aos artigos 23 e 81 da Lei das Eleições, que faz mediante o manejo de representação na forma incerta no artigo 96 da mesma lei. O embargante alega a omissão no acórdão, porquanto não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios em favor do advogado embargante e devidos pela União nos termos do disposto no parágrafo 4º, artigo 20 do Código de Processo Civil, argumentando em verbes que, tendo havido a extinção do feito executivo com o acolhimento da objeção oposta pelo embargante, é medida de direito a fixação dos honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente, no caso a União, e desfavor do advogado, a favor do advogado embargante. O final requer que seja ocorrido os embargos de declaração para o fim de arbitrar os honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente ao advogado embargante nos termos do disposto no artigo 20, parágrafo 4º do CPC. Tendo em vista os efeitos infringentes dos embargos, o embargado foi intimado e apresentou suas razões de contrariedade. Instadas a manifestar, adota a Procuradoria Regional Eleitoral em seu judicioso parecer, opina pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, o que faz mediante a fixação de honorários advocatícios. É o relatório. Senhores membros, o assunto do notícia é bastante simples e eu realmente entendo que assiste razão ao embargante, uma vez que houve omissão no acordo, porque não foi cumprida ao anular a ação de execução dando procedência, a exceção de pré-executividade. Eu não apliquei por equívoco o que dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil.
Então, onde diz que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor honorários, as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba será devida também nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Isso atendido o grau de profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, mas nas causas de pequeno valor e naquelas de valor inestimável, ou principalmente onde não houver condenação ou for vencida a fazenda pública nas execuções embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas do artigo das linhas A, B e C do parágrafo anterior. Pela dicção do referido dispositivo, conclui-se que o valor da condenação da fazenda pública em honorário deve ser fixado por meio de apreciação equitativa, pela análise de caso concreto, de modo a privilegiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na realidade, isso aí eu até como advogado, eu me permito comentar, isso foi um assunto que foi resolvido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quando estabeleceu aquela lei que os advogados, que os honorários seriam apreciados equitativamente de acordo com essas regras do lugar da prestação do serviço e do trabalho do advogado. Porque na realidade no Código 73 estabelecia que nas execuções seria sempre fixado o honorário no mínimo de 10 e no máximo de 20. Mas a ordem, trabalhando justamente contra os advogados, estabelece no parágrafo 4º que nas causas de pequeno valor ou quando for vencida a fazenda pública, os honorários serão fixados mediante a apreciação equitativa do juiz. Portanto, os advogados que me perdoem, mas eu nessa posição agora tenho que atender o que diz a própria lei. Então, eu transcrevo aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e reconheço a omissão de acordo com o parecer ministerial, segundo os critérios da equidade no caso concreto, dada a média complexidade do trabalho profissional desenvolvido, uma vez que rejeitada a objeção à execução do juízo singular, um posterior agravo do instrumento disciplinar, que aquele procedimento negado pelo senador, decisão na qual foi interposto agravo regimental, submetido a esse colegiado, reformou a decisão e determinou o seguimento de agravo do instrumento, considerando ainda o grau de desejo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância do valor da causa, além do tempo exigido para o serviço do tempo para o artigo 27 citado por mim, no fundamento do inciso 2º do artigo 275 do Código Eleitoral, acordo de uma declaração para reconhecer a omissão relator relativa à ausência de honorários de 5 meses, para condenar a fazenda pública e fixá-los em R$10 mil, esclarecendo ao presidente Paz que o valor da ação que o agravante respondia era de R$684 mil. Então, eu, de acordo com o artigo 20, estou fixando os honorários para ele como vencedor da peleia em R$10 mil, como que eu voto. Programas de embarques do Dr. Pedro Francisco da Silva, com voto para assinatura. Acompanhe o relator. André Rosete, com voto. Também estou de acordo com o relator, senhor presidente. Pedro Francisco Mezano, com voto. O relator. Valor Jaspar, com voto. Dr. Gilberto Silva, com voto. A unanimidade aprovou os embarques do Dr. Conselhos com parecimento. Também vossa relatoria, o segundo da pauta, do processo 3.347, embarques de declaração, embargamento de união, Procuradoria Fazenda Nacional, embargado já em juiz jurado, parecer pela rejeição da declaração de caráter procuratório, a consequente fixação do valor da verba feita sobre o valor da execução dos termos do parágrafo 1.358 da lei do subsídio. Com a palavra. Eu não queria que o voto para ser extraviado,
Trata-se de embargo de declaração de efeitos vigentes compostos pela União. É a mesma coisa desse processo anterior, referente ao mesmo assunto. Agora, só que os embargos de declaração foram propostos pela União na Fazenda Nacional. Em face do acordo, pediu o provimento ao agravo do instrumento para declarar a nulidade por vício de constituição do título executivo e extinguir o processo de execução, tendo como exequente a embargante União Federal e como executado Jânio Luiz Murado, que ficou assim emendado. Agravo do instrumento da Serra, auto de processo, execução fiscal de indicativo, da multa eleitoral, prestação de contas do Comitê Financeiro, via eleita inadequada, cerceamento de defesa, nulidade por vício de constituição de título executivo, vício insanável, extinção da execução e provimento do agravo do instrumento. Contra esse acordo, ela é uma declaração. A apuração de doação em excesso de cumprimento do artigo 23 de 81 se faz mediante uma lei de representação na forma inserida do artigo 96 da Lei das Eleições. A embargante alega a omissão do acordo quando não se pronunciou acerca do trânsito em julgado da decisão que fixou a multa eleitoral e a estrita observância da resolução TSE 22.715/2008. Argumenta ainda que a multa eleitoral foi imposta em virtude do embargado na condição de eleitor ter efetuado doação eleitoral irregular no Comitê Financeiro de Partido e que a pretensão do agravado sequer poderia ter sido conhecida, tendo em vista uma decisão definitiva proferida no âmbito do processo judicial que teve trâmite irregular perante o juiz eleitoral. Tendo em vista os efeitos dos embargos, foi intimada a parte embargada que apresentou intempestivamente suas razões de contrariedade. Instada-se a manifestar junto à Procuradoria Regional Eleitoral no seu judicioso parecer, opina pela rejeição e a declaração do seu caráter protelatório, com a consequente fixação de multa equivalente a 0,5% sobre o valor da execução. O valor da execução é de R$ 684.432,94. Nos termos do parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil, é o segundo relatório. Pode ser. Ratificado as seguintes palavras. Passo ao voto. Rememora que o juiz eleitoral utilizou-se nos autos de prestação de contas e aplicou multa por doação em excesso por descumprimento do artigo 23 de 81 da Lei 9.504. A cidadão nem era parte do processo de prestação de contas do Comitê Financeiro, sem que fosse intimado para se manifestar na lei em manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa inerentes aos processos judiciais. Ele não foi sequer intimado para se manifestar. Esse colegiado, ao se pronunciar quanto à exceção de pré-atividade, o fez nos exatos limites dos requisitos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determina que a matéria invocada seja de ordem pública e suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, além de ser indispensável também que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de legislação probatória, conforme decisão do ministro Teófilo Albino do STJ no acordo 22. No acordo 110/2005 de 2009. As supostas omissões são procurar resumir com acesso. As supostas omissões, contradições, obscuridades, quando alegre, considerando o acordo, não se pronunciou acerca do trânsito julgado da decisão que fixou multa eleitoral em estrita observância a resolução TSE, realmente não existiram. Argumentou ainda que a referida penalidade eleitoral, a multa, que foi imposta ao embargado irregular, uma vez que este, na condição de eleitor, efetuou doação irregular ao Comitê Financeiro de Partido, e seu agravo sequer poderia ter sido conhecido, também tendo em vista a decisão definitiva, só porque foi conhecido, proferida pelo eleitoral de piso.
parte no processo, isso aqui é intimado para nada. Mas, na verdade, todas as alegações e matérias opostas nos presentes embaixo já foi apreciada, discutida e decidida pelo egrégio pretório por esse tribunal, que entendeu que a prestação de contas de campanha não se presta para imposição de multa a cidadão por doação em excesso, e tudo na forma que dispõe o artigo 93 da Lei das Eleições, que determina, seja mediante representação, onde é oportunizar a parte contraditória, a ampla defesa, garantido pela Carta Magna, ou seja, são os direitos constitucionais do Estado. Ademais, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas e somente em condições excepcionalistas, possui o condão do poder ou o poder de modificar a decisão regularmente proferida, conforme o caso dela. Eu estou citando jurisprudência aqui no final do meu voto, da aula do ministro José Augusto Delgado e do ex-ministro Eros Grau, aliás, ministro aposentado, respectivamente, para finalmente façam haver não entender que houve omissão ou contradição ao maculado acórdão, deu um mero provimento aos declaratórios e, em consonância com o parecer do Ministério Público, declaros protelatórios com a consequente fixação de multa equivalente a 0,5% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 538 do Código de Processo Civil. É bom negócio. Nota de acordo, Jéssica? Na oportunidade, exproveu os embargos com a qualidade de protelatórios nos termos de voto do relator, precisando conseguir comparecer. 3 da pauta, a relatoria do procurador Bosetti, porém, em continuação do julgamento, processo número 788/2010. Na sessão de 19, ocorreu o pedido do início do primeiro vogal do Alexandre Mendes. Todos os demais vogais, membros vogais, aguardam o pedido de vista. Com a palavra, o Dr. Francisco Mendes Neto, primeiro vogal. Na sessão do dia 17, do ano passado, quando os autos vieram à análise do plenário, após o brilhante voto do eminente juiz relator, Dr. André Luiz de Andrade Bosetti, pedi vista dos mesmos, desde que necessitaria conhecer o processo da mesma forma a pedir acerca da manifestação oral da luta representante do Ministério Federal Eleitoral, bem assim da tese trazida pela defesa, igualmente a sustentação oral, professor do advogado Dr. Felipe de Oliveira Santos. Após ouvir atentamente o plenário e ler com bastante cuidado o voto trazido pelo eminente juiz relator, a manifestação eleitoral ministerial e a tese trazida pela defesa, por meio da sustentação oral, verifiquei que o Dr. André Bosetti, quando o proferimento do seu voto, o fez analisando com acuidade as alegações trazidas no processo pelo órgão representante e pela representada. Do voto do relator, restou bem claro quando a comissão no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na representação, rebatendo a tese da defesa que concerne a concorrência de certo abuso por parte dos agentes públicos na condução da operação, bem assim na autorização de instrumentos, equipamentos, veículos e de emprego, que culminou com a prisão em flagrante de Benedito João da Penha, no distrito de Jocelândia. Somado-se a isso, verifique-se também no voto do eminente do juiz relator acerca da confissão por parte do senhor Benedito João da Penha, perante o procurador constituído e da autoridade judicial, onde teria título de que, abre aspas, de que teria aceito o negócio oferecido pela pessoa do João Batista, o qual levou Santinho a candidato a deputado estadual Chicanone, número 45678, onde João Batista pagaria R$30 por cada voto conseguido em favor dessa candidata e, da mesma maneira, pagaria, interrogando, a quantia de R$200 que lhe prestado. Fecha aspas. De arremate, há também no voto condutor quanto à perícia de folha 338-344, onde esta concluiu que a grafia constante da página 2 do caderno de anotações, apreendido na residência de Benedito João da Penha, proveio do punho da escrita deste. Tanto é que o eminente juiz relator julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na representação, aplicando à representada a sanção do pagamento de multa, nos exatos termos do artigo 41A da Lei 9.504/97, entendendo como prejudicada a sanção de cassação de registro ou do diploma, uma vez que a representada não mais pertence ao Legislativo Estadual, pelo fim do seu mandato, que se deu em 2010, como deputado estadual. Minha dúvida concerne quanto à declaração de inelegibilidade da representada Francisca Emília Santana Nunes, pelo período de 8 anos subsequentes ao pleito de 2006, consignado no voto do eminente juiz relator.
Digo isso pelo fato de que na representação eleitoral de folha 2/12, requereu-se pelo seu recebimento e consequente processamento de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar 64/90, pugnando a peça de ingresso pela cassação do registro ou do diploma da representada, somados à aplicação da multa. Até então, a edição da Lei Complementar número 135 de 2010 não estava em vigor e, por conta disso, os autos tiveram seu trâmite regular, sempre se atento às disposições contidas no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Somente através da manifestação de folha 419/420, datada de 27 de fevereiro de 2012, protocolado em 8 de fevereiro de 2012, referendado que foi em plenário pela nobre Procuradora Regional Eleitoral, doutora Ana Paula Fonseca de Góes Araújo, é que fora formulado o pedido pela declaração de inelegibilidade da representada. Poder-se-ia assim indagar: não estaria representado prejudicado por cessamento de defesa em face da alegação do pedido de declaração de inelegibilidade postulado pelo Procurador Regional Eleitoral, vez que fora feito somente após o oferecimento das alegações finais? Pois bem, com a conclusão do julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal em 16 de fevereiro de 2012, quando foi declarada constitucional a Lei Complementar número 135 de 2010, alterando e dando esta nova redação ao artigo 22 da Lei Complementar 64/90, deliberou-se que a mesma pode ser aplicada aos processos de tramitação iniciados ou mesmo já encerrados, antes de sua entrada em vigor, nas quais tenha sido imposta qualquer condenação a que se refere a nova lei. Desta feita, entendo que não houve prejuízo algum à representada quanto não houver o pedido de declaração de sua inelegibilidade e por não ter sido oportunizada aquela nova vista dos autos para rebater essa tese. Por conta da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, como dito antes, entendo que andou bem o eminente juiz relator ao declarar a inelegibilidade da representada. Além do mais, segundo disposição contínua no parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97, introduzido que foi pela Lei 12.034/2009, abre aspas, o momento de aferição das causas de elegibilidade e de inelegibilidade é o da formalização do pedido de registro de candidatura, fecha aspas, ou que, importando o termo verbal, até porque a inelegibilidade não precisa ser imposta na condenação, pois a condenação é que, por si só, acarreta a inelegibilidade. Em face disso, foi entender que o voto do eminente juiz relator se ateve integralmente às provas dos autos e, da mesma maneira, a declaração de inelegibilidade se coaduna com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, deliberando este pretório que, por força da alteração trazida pela Lei Complementar 135 de 2010, a redação do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, aquela pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Por isso, acompanhando ainda. É como voto, senhor presidente. Padre Jéssica Ferreira, peço por voto da excelência. Voto com entendimento da ordem. Samuel Filho Pedro Júnior, com voto da excelência. Pedro Francisco Silva, com voto da excelência. Acompanho integralmente o voto do eminente relator, acrescido das observações do juiz doutor Francisco Pinto. Pois bem, então, terminando por unanimidade, julgo parcialmente procedente o pedido. Nos termos do voto do relator, que consonância com o parecer. Padre Jéssica Ferreira Paz, o 4 da pauta, 4079/2011, recurso eleitoral, prestação de contas de partido político recorrente, Partido Social Democracia Brasileira, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo conhecimento do recurso, promete pelo desprovimento. Palavras. Cuida-se de recurso deposto pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, Chapada dos Guimarães, quanto à decisão do juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas relativas ao exercício 2010. E resignado, o recorrente sustenta que a sentença não deve manter-se ao argumento de que não houve entrada ou saída de recurso no ano em questão, não havendo, depois, movimentação a ser apresentada, junto também novos documentos com o intuito de sanar as irregularidades apontadas pelo parecer técnico, folha 58. Outra razão do Ministério Público Eleitoral de primeira instância, assim como o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. Houve conversão do julgamento em diligência para que a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria se manifestasse quanto aos argumentos de ordem contábil suscitados em sede recursal, tendo aquela unidade se manifestado nas folhas 130/132 do relatório. Voto. Breve plenário. Recurso é próprio, tempestivo e presente
suportes legais deve ser conhecido. Não havendo questões preliminares, passa-se a exame do seu extrai dos autos, que a prestação de conta anual do PSDB de Chapada de Guimarães, referente ao exercício 2010, apresentada sem qualquer movimentação financeira, foi julgada desaprovada pelo juiz da Corte, em razão das seguintes irregularidades. A. O partido encaminhou sua prestação de contas fora do prazo legal determinado pelo artigo 32 da Lei 9.095/95. B. Não apresentação tempestiva de todas as peças determinadas no artigo 14 da Resolução TSE 21.841/2004. C. Ausência de informação quanto ao nome do presidente, do tesoureiro do partido, acompanhado do respectivo número do CPF, endereço residencial, cargo e período da efetiva gestão. D. A existência de assinatura de um profissional habilitado em contabilidade nas peças apresentadas demonstra que a agremiação mantém a escrituração contábil, mas apresentou totalmente zerado. Não foram apresentados livros de área e razão, não tendo o partido cumprido a obrigação quanto ao encaminhamento tempestivo dos balancetes mensais referentes aos meses de junho a dezembro. O partido justifica-se afirmando que não houve durante o ano de 2010 qualquer entrada de recurso e que, consequentemente, não ocorreu nenhum gasto nesse período. Aduz não ter recebido repasse de recursos do Diretório Nacional, haja visto que por este único gestor das despesas para a campanha presidencial ocorrida naquele ano, portanto, não teve participação com recursos próprios ou arrecadados de outro para cobrir supostos gastos com a referida campanha. Alega ainda não possuir bens móveis ou imóveis, inexistindo qualquer tipo de locação ou mesmo empréstimo não oneroso para o exercício das atividades, não havendo pessoas contratadas para a prestação de serviço. Quanto ao serviço de contabilidade, assevera que este fora prestado no ano de 2011, relativamente à presente prestação de contas de 2010, que faculta nos termos da legislação que referido valor gasto com aquele serviço sejam declarados na prestação de contas de 2011 a ser entregue até o final do corrente mês de 2018. O recorrente junta documentos em grau recursal, com motivo, razão e diário, entre outros, com a intenção de demonstrar a movimentação zerada de suas contas, visando sanar as irregularidades pelas quais foram elas julgadas desaprovadas. Restou, porém, a irregularidade apontada pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer referente à ausência de conta bancária no ano de 2010, que inviabiliza a apresentação de status bancários respectivos, que são, por excelência, os únicos documentos mediante os quais se pode esta Justiça Eleitoral comprovar de forma efetiva a alegação de existência de movimentação de recursos financeiros consoante bem lembrada pelo partido. De fato, estabelece a Resolução 28.641/2004, no parágrafo 1 do seu artigo 13, verbos, o não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimados de dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento fechado. Além de expressamente prever que a ausência de recursos em espécie não justifica a apresentação de contas sem movimento, determina aquela resolução, nos incisos do seu artigo 14, a necessidade de apresentação da relação de contas bancárias abertas nos respectivos estados consolidados do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas. A regra que impõe a abertura de conta bancária é o objetivo e tem por finalidade principalmente, como já asseverado, garantir a efetividade do controle exercido pela Justiça Eleitoral nos termos do artigo 1º da medida da Resolução TSE 21.841/2004, em que pese a literalidade dos dispositivos daquele normativo. Entretanto, é oportuno ressaltar que as peculiaridades de cada caso concreto devem nortear a apreciação do feito, fazendo com que o julgador sopese-lhe as circunstâncias primordiais em face das provas ou mesmo dos indícios, bem ainda, principalmente considerando os precedentes de casos similares, que pode conduzir à mitigação dos rigores da legislação aplicável, como se acredita seja o correto procedimento a ser adotado neste caso. No caso em apreço, trata-se de um diretório municipal pequeno, ou seja, de pequena especificidade no cenário político estadual, considerado como um todo que não teve lucro ou prejuízo acumulado durante o aludido exercício de 2010, não recebeu recursos de fundo partidário e, por consequência, não os distribuiu a nenhum dos seus candidatos e que não possui patrimônio, além de não haver realizado despesas, exceto talvez a de serviços de contabilista. Esta Corte parece haver firmado o entendimento
de que partido político que não arrecadar recursos não fica obrigado a abrir conta bancária específica, conforme recebe julgado de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva Inverno, aspas, recurso eleitoral, prestação de conta anual, partido político, diretório municipal, sentença de aprovação, livros contábeis, sistema informatizado, ausência de abertura de conta bancária, município pequeno, agremiação quantidade de pequena expressão, inexistência de receitas de despesas a declarar, sentença mantida, recurso desprovido, resistência de valores a transitar em conta bancária específica, assinatura, necessidade de conta de abertura desta, recurso eleitoral 2741, acordo número 838, 1 de 2011, relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, publicado no Diário Eletrônico da Justiça 17 de 12 de 2011. Assim, trata-se igualmente de prestação de contas de partido político e diretório municipal pequeno, que não arrecadou recursos, tampouco realizou despesas, em suma, não efetuou movimentação financeira. Por tudo salientar, o partido apresentou documentação, folhas 3/55, 74/105, que ratifica a inferência relativa de que não houve movimentação financeira no período. Não há nos autos, portanto, qualquer indício de que tenha havido arrecadação ou gasto de recursos ou qualquer irregularidade grave que ensejasse a desaprovação das contas, exceto com já asseverado, que reitere-se aqui por dever de lealdade processual aos dirigentes pais quanto à prestação de serviços contabilísticos, ao contrário do que alegado pelo recorrente, foi prestado ainda no ano de 2010, conforme documentos firmados em data do referido ano, folhas 6, 10, 14, 18 e 22. Contudo, uma vez mais reforça o dever de mitigação da letra fria da norma, abrandando sua literalidade em função da necessária observância do princípio da proporcionalidade, conceptuário natural do princípio da razoabilidade. Ora, se a Corte já deixou consignado em mais de um momento o curso eleitoral 115, 117, acordo 20.421, relator do processo da Fundiária, recurso eleitoral 2741, acordo 20.838, relator do Dr. Pedro Francisco da Silva, quanto a casos semelhantes relativamente à mitigação da legislação, quanto a diretório de pouca expressividade política, que não tem renda ou patrimônio próprio, além de não receber recurso de fundo partidário, não existindo receita ou despesas a declarar, em síntese, não parece razoável desaprovar suas contas apenas porque não declarou a despesa com um profissional de contabilidade, contratado exatamente para cumprir o aspecto formal e comprovar que não teve despesa. Acredita-se que tal tipo de exigência seria irracional, desprovida de menor expressão da razoabilidade lógica jurídica. Pelo exposto, sanada as regularidades consideradas graves que ensejaram a desaprovação das contas pelo juiz monocrático, é que se dá provimento ao recurso para reformar a sentença atacada, provando-se com ressalva nas contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Chapada de Guimarães, atinente pelo exercício de 2010. Vamos lá. Voto doutor Gilberto Silva. Vai ao voto com o relator. Pedro Francisco da Silva. Acompanhe seu relator. Unidade procede com voto Eu voto de acordo com o relator, presidente. Francisco Mizano com voto Com o relator, presidente. unanimidade aprovado recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, os termos do voto do relator, parecer do desprovimento do recurso. Em vossa relatoria de valor de Ferreira, página 5 da pauta, processo 554.675/2010, prestação de contas. Gerente de Coordenadoria, Controle Interno da Auditoria do TR, parecer pelo que se desconsidere parecer pelo 17, declarado a nulidade do acordo do Estado de 2005-27. Da posse do Tribunal Eleitoral, comunicado acerca da revogação da supressão do vencimento das cotas do plano partidário, por fim, seja promovido o arquivamento desses autos a fim de que a prestação de contas do partido seja devidamente analisada nos autos. 552 minutos. Grande plenário, neste processo, sala de ofício pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, a Comissão de Missão do Partido Trabalhista Brasileiro, TV, quanto à obrigação de prestar contas referentes à movimentação financeira ocorrida na campanha eleitoral de 2010. A informação que pagou o processo foi protocolizada na data de 2 de 12 de 2010, os autos conclusos ao relator de 9 de 12 de 2010, ocasião que foi determinada a intimação dos representantes partidários para, no prazo de 72 horas, apresentarem as contas sob pena de serem elas declaradas não prestadas.
As folhas 11 foi encartada a certidão subscrita pelo oficial de justiça e que informa a notificação em 20 de 12 de 2010 do representante legal do partido, senhor José Geoclésio Rocha. Seguiram-se a certificação quanto ao recurso de prazo em auto e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela declaração de não prestação das contas com consequente aplicação da sanção legal, por esse 17. Em 16 de 3 de 2011, o processo foi levado à apreciação do órgão plenário, o qual, alinhando-se ao voto do eminente relator, desembargador José Ferreira Leite, julgou não prestado as contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro, impondo, por conseguinte, a perda do direito ao recebimento das contas de fundo partidário no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão. Acórdão 20.310, publicado em 22 de 3 de 2011, transitado em julgado em 11 de 4 de 2011, conforme certidão encaixada por 31. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em parecer, folhas 36, informa a ocorrência de grave equívoco no processamento dos autos, consistente na omissão de juntadas das contas do Partido Trabalhista Brasileiro, apresentada em 5 de 1 de 2011, após sua notificação. Relata o órgão de controle que as contas foram indevidamente autuadas em apartado sob o número 50, dígito 31.2011.6.11.000 e distribuída a relator diverso, quando deveriam ter sido juntados nos presentes autos, os quais tratavam justamente da omissão do PTB quanto a essa providência legal. Intimados a agremiação partidária e a outra Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram pela declaração de nulidade do acordo 20.310 com suspensão imediata da perda de recebimento de cotas do fundo partidário e prosseguimento do exame de prestação de contas de campanha efetivamente apresentado. É o relator. Senhor Presidente, Refrigério Penório, aqui na verdade o que se pode observar até do relatório é que houve um equívoco aqui na tramitação desse procedimento no tribunal. Quando a agremiação apresentou realmente a documentação, ao invés de ser anexado ao feito que já estava instaurado, fizeram uma nova autuação, fizeram um novo procedimento. E esse novo procedimento continua em andamento. E aquele procedimento anterior foi julgado nas contas não prestadas por conta de que realmente não tinha sido juntados os documentos lá. Agora que os documentos foram protocolizados, foram anexados no tribunal. Então, agora, através desse expediente, está tanto a Coordenadoria como a Procuradoria entendendo que o caso é de declarar nulo esse acordo por conta de que houve desvio, um lapso dentro do tribunal que a agremiação não pode, por isso, ser responsabilizada. Na verdade, ela apresentou a documentação que lhe foi solicitada no tempo oportuno. Por isso, nós estamos aqui, ao final, em consonância com esses pareceres, nós estamos inclusive fazendo uma sugestão aqui, senhor presidente, num determinado item, que nós dizemos o seguinte: sim, a vista da ocorrência da falha ventilada das atividades envolvidas no tribunal com a licença antecedente do TSE, sugere-se pela declaração de nulidade do acordo 20.310, determinando-se a imediata comunicação à Corte Superior acerca da revogação da perda do recebimento de cotas do fundo partidário do diretor regional do Partido Trabalhista Brasileiro. E para que até evitasse novo procedimento dessa ordem, seria interessante que essas distribuições fossem feitas de uma maneira diretamente ligada ao processo, ou com a pesquisa feita no momento da distribuição, para evitar casos dessa natureza. O fato é que nós estamos, portanto, no sentido de declarar a nulidade desse acordo, determinando a comunicação à Corte Superior relativamente ao processo. É assim que eu Você foi?
publicado pelo Acórdão 2310, com a determinação de providências judiciais e administrativas. Pelo próprio relator, nos comparecem. O sexto processo número 46.2539, pela unidade do projeto Costa Classificador. Prestação de contas do Comitê Financeiro Único, PRB, de 2010, Comitê da Silva Guedes, presidente requerente, para ser pela aprovação das contas. A palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutora procuradora, doutora Ana Paula. Trata-se de prestação de contas do Comitê Financeiro Único, PRB, apresentado pelo senhor presidente Lívia da Silva Teles, referente aos recursos arrecadados e aplicados no pleito de 2010, tempestivamente em 2 de 11 de 2010, nos termos do artigo 26, caput da resolução. Relatório preliminar, a CCIA apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, tais como os dados divergentes daqueles registrados nessa justiça especializada, diferença na numeração do recibo eleitoral distribuído aos candidatos, valor das despesas superior ao da receita, verificação da receita sem identificação do CPF ou CNPJ, dentre outros. Intimado, certidão de folha 117, o requerente apresentou a prestação de contas do tipo retificadora. Em relatório conclusivo, a CCIA manifestou-se pela aprovação com ressalvas. Estada a se manifestar, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, aprovação com ressalvas. É o sucinto relatório, senhor presidente. Para o seguinte. Presidente, compulsando os autos, verifique que as contas do Comitê Financeiro Único, PRB, se encontram em conformidade com a legislação aplicável à espécie, uma vez que a apresentação das contas retificadoras, as irregularidades apontadas pelo órgão técnico foram devidamente sanadas, conforme se depreende do relatório conclusivo de folhas 155 e 156. No que tange a informação de que o valor das despesas superou da receita, a referida superação importou no valor de R$ 1,75, valor irrisório se comparado ao total despendido, razão pela qual deve ser superado, em aplicação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Lei 9.504, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, estou aprovando as contas do Comitê Financeiro Único, PRB. Como voto, senhor presidente? Tem que ver com ressalvas ou sem ressalvas? Porque os órgãos anteriormente sem nada de ressalvas. Nada de ressalvas. Estou Pode ser no aprovando. mesmo sentido. Por exemplo, a unanimidade aprovou as contas dos seus negócios de outra, se comparecer. Também você, o projeto 7 da pauta, 47.933.2010, prestação de contas. E querendo, se é de Luz da Silva, candidato parecer pela aprovação com ressalvas. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, trata-se da prestação de contas do candidato Lucieder Luz da Silva, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições de 2010. O requerente apresentou prestação de contas tempestivamente em 2 de 11 de 2010. Em relatório preliminar, a CCIA apontou determinadas irregularidades a serem sanadas. O requerente intimado apresentou manifestação de documentos. Em relatório conclusivo, a CCIA manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas. Novamente intimado, o requerente quedou-se silente, intimada a se manifestar, a doutora Procuradoria opiniou pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Só para confirmar, esse parecer que o senhor tem aí de 9 de março de 2012, Senhor presidente, eminentes pares dos autos, informa que o requerente em sua manifestação trouxe documentação suficiente para sanar as irregularidades apontadas no relatório preliminar do órgão técnico, uma vez que juntou as peças faltantes, juntou inconsistências, justificou as inconsistências no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas
e a dos doadores, e apostou documento comprovante de situação cadastral no CPF, demonstrando situação regular de fornecedor. Apresentou ainda extratos da conta referente aos meses de outubro e novembro de 2010 em sua forma definitiva. Restou tão somente a irregularidade concernente à divergência de informação referente à data da distribuição das faixas de méritos dos recintos eleitorais, de ordem meramente formal, que não possui condão de macular as contas sob análise. Dessa forma, em harmonia com os pareceres técnicos e ministerial, com fulcro no artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504, estou aprovando com ressalvas a prestação de contas do candidato do Cieder Luz da Silva referente ao pleito de 2010. Como voto. A unidade aprovou com ressalvas as contas do presidente do relator do Conselho com parecer. O prefeito Francisco da Silva, Vossa Excelência, relator do oitavo processo 469-014-2010, prestação de contas do Comitê Financeiro Único, PRTB 2010, eleições referentes. Souza Cátia Coelho, Silva, presidente do parecer, vereadores, a aprovação das contas com a palavra do procurador. Consta dos relatórios do relatório preliminar, apontando inconsistências a ser sanada pelo Comitê Financeiro, que foi devidamente intimado, mas não se manifestou. O parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação, assim como também o parecer do Ministério Público Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. O meu voto está disponível, Vossa Excelência. A questão é muito simples, foram apontadas aqui as impropriedades, de modo que eu estou acompanhando os pareceres técnicos e do Ministério Público Eleitoral, no sentido de desaprovar a prestação de contas do Comitê Financeiro Único do PRTB Mato Grosso, referente às eleições de 2010, determinando a perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário no próximo ano, tudo conforme legislação pertinente, determinando também a comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Diretório Nacional daquele partido. É como voto, presidente. Eu gostaria apenas que o relator me informasse qual é o prazo que ele fixou para a perda do direito de recebimento de cotas. 12 meses, 6? No ano seguinte, né? Integral. Integral. Desculpa. 12 meses é muito fácil, né? Sim. Uau, 12 meses. Você estava de ficar na parte final do meu voto. No ano seguinte. Os 12 meses. Prestação de contas do Comitê Financeiro Único do PRTB. De campanha. Senhor presidente, pelas decisões perpétuas desse tribunal, eu acompanho o relator, mas eu vou fixar apenas 6 meses. Ah, não é? Isso aqui é o Comitê Financeiro. Prestação de contas do Comitê Financeiro Único. Recurso nas campanhas eleitorais. Algum esclarecimento mais, doutor Samuel? Não. Estou olhando aqui na parada.
estou aplicando o artigo 25 da lei eleitoral. Artigo 25, caput. Caput da lei eleitoral. O parágrafo único diz que a sanção de suspensão de repasse deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 mês a 12, ou por meio de desconto no valor. O presidente, na forma de decisões pretéritas desse tribunal, eu acompanho o relator pedindo vênia, mas aplicando apenas essa pena de direito pelo prazo de 6 meses, nos tempos do parágrafo único do artigo 25 da Lei das Eleições. Doutor André, procede com o voto para você. Vou acompanhar, senhor presidente, vou acompanhar o relator em seu voto, porém na sanção acompanho a divergência do doutor Samuel, aplicando 6 meses também. Francisco Pires, né? O relator na índice. Os valores já esperam para isso. Qual é o relator? Peço para você, por favor. Eu acompanho o voto do relator. Desaprovou as contas dos termos do voto do relator. Esse trata de aprovação das contas. Processo número 481919, relatoria também do senhor discussão do Pedro Francisco da Silva. Apresentação de contas de candidato, requerente Sidney Silva Souza, apareceu pela mesa aprovação, com a palavra do relator. Sidney Silva de Souza, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PTC nas eleições de 2010. Consta relatório preliminar para expedição de diligência emitida pelo CCIA deste tribunal. Consta também primeira prestação de contas retificadora apresentada pelo requerente. Novo relatório para expedição de diligências também estão nos autos. Nova prestação de contas retificadora. Em parecer conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas. Intimado do parecer conclusivo, o requerente ainda apresentou manifestação e documentos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pela desaprovação das contas do candidato. É o relatório. Parecer oral? Parecer mantido. Confirmado escrito com a palavra. O meu voto que está disponível a Vossa Excelência aponta as irregularidades encontradas nos autos. E desse modo eu acompanho o parecer técnico do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das prestações de contas do candidato Sidney Silva de Souza no pleito de 2010. Com o voto, senhor presidente. O tribunal está de acordo? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do voto do relator. Nós vamos com o parecer. 10º da pauta. Autoria do Dr. Francisco Alexandre Pereira Mendes Neto, Vossa Excelência, é o relator do processo número 4305/2012. Questão de veiculação de propaganda partidária, horário gratuito. Requerente Ronaldo Caetano Monteiro, delegado do PRMT. Parecer pelo deferimento do pedido com a palavra do relator. Senhor presidente, trata-se de requerimento do delegado do Partido da República que pleiteia autorização para a veiculação de propaganda partidária em forma de inserções de horário gratuito no rádio e na televisão para o primeiro e segundo semestre de 2013. O pedido foi instruído por certidão da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa, comprobatórios do funcionamento parlamentar do partido, plano de mídia e com a relação das emissões de rádio e televisão do Estado, nas quais pretende vincular as propagandas. A Secretaria de Tecnologia da Informação, na folha 34, informa os dados necessários à aferição do atendimento dos requisitos previstos no artigo 4º, inciso 1 e
artigo 5º, parágrafo 3º da resolução 20.034 TSE. A Secretaria Judiciária, por meio da Seção de Análise e Tecnização, informou não existir óbice ao referimento do pedido. O doutor Procurador Regional Eleitoral, comungando do meu entendimento, também opinou pelo deferimento. Relatório sobre isso. Posto. A resolução número 20.034/97 TSE estabelece que os tribunais regionais eleitorais, ao apreciarem requerimento do partido interessado, deverão autorizar a utilização do tempo de 20 minutos semestrais para a veiculação de inserções de 30 segundos ou de 1 minuto cada, desde que o partido tenha funcionamento parlamentar nos moldes do artigo 57, inciso 1 da Lei 9.096/95, comprovado por servidão da mesa da Câmara dos Deputados, conforme previsto no artigo 4º, inciso 1, combinado com o artigo 5º, inciso 3 da resolução retrocitada. A referida resolução estabelece ainda que os partidos deverão formalizar o pedido até o dia 1º de dezembro do ano anterior à transmissão. Extrai-se dos autos que o partido ingressou com o pedido em 29 de fevereiro de 2012, portanto, dentro do prazo legal. O partido apresentou também certidão da mesa da Câmara dos Deputados comprobatória do seu direito à transmissão e o rol das emissoras que veicularão as inserções. O Partido da República, nas eleições de 2008, obteve 15,87% dos votos válidos, elegendo 222 vereadores. Nas eleições de 2010, obteve 22,95% dos votos válidos, elegendo 6 deputados estaduais, alcançando com isso os percentuais mínimos exigidos pelas alíneas A e B do inciso 1, artigo 57 da Lei 9.096/95. Foi exposto, diante do atendimento pelo Partido da República dos requisitos necessários à autorização de veiculação da propaganda partidária em forma de inserções, defiro o pedido consoante o calendário de inserções elaborado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, folha 37/48. Como voto, senhor presidente? Uma divergência ou tu não está de acordo? Dando uma ideia de deferir o pedido dos seus votos pelo relator e que nós compareça. Também de vossa relatoria, Dr. Francisco, o 11º, processo 288.239/2009, prestação de contas, partido político, contas do ano do PMDB de Vera, exercício 2008. Recorrente, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra. Senhor presidente, cuida-se relatório. Desculpe. Cuida-se de recurso interposto pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Vera, contra a decisão do juiz da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas anual relativa ao exercício 2008. O analista responsável pela análise das contas opinou pela sua aprovação com ressalvas em função da apresentação intempestiva dos balancetes dos meses de setembro e dezembro de 2008. A sentença de folha 7374 desaprovou as contas, fundamentando que, abre aspas, embora refiram-se ao exercício financeiro de ano em que se realizaram eleições municipais, o partido declarou não ter realizado qualquer movimentação financeira em espécie ou estimável em dinheiro, fecho aspas. Em seu recurso, o recorrente alegou que o partido não tem sede própria nem estrutura físico-patrimonial e que, por essa razão, não apresentou movimentação financeira em suas contas anuais. Aduziu ainda que não houve o recebimento de qualquer recurso de fundo partidário, de contribuição de filiados ou de qualquer outra natureza que justificasse a apresentação de movimentação financeira. Por fim, requereu a reforma dessa decisão aguerreada, pleiteando a aprovação das contas. O Ministério Público, de primeira instância, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de aprovação com ressalva das contas apresentadas. Estado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação das contas partidárias. É o relatório. Parecer? Ratificar isso. Palavra. Voto. O recurso é intempestivo, conforme o certidão de folha 88, reunindo as demais condições de admissibilidade. O representante do Ministério Eleitoral de primeira instância requereu a reforma da sentença de primeiro grau com base na inexistência da efetiva comprovação da omissão de declaração de movimentação financeira. O diretório do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Vera, juntou aos autos documento comprovando a doação de serviços estimável em dinheiro no valor de R$ 120, a título de serviços contábeis relativos à elaboração da prestação de contas anual, efetuada pelo contabilista Gilberto Lasky, conforme o termo de doação constante de folha 25. O presente processo traz o diferencial,
consistente no fato de se tratar de um diretório municipal pequeno, num município pequeno, aliado à constatação da inexistência de arrecadação e de realização de despesas, conforme a prestação de contas apresentada. Em caso, tal qual o promotor eleitoral de primeira instância, entendo que não é possível a presunção de que o partido recebeu doações conforme assegurado pelo todo juiz eleitoral, a folha 74, a saber, abre aspas, pois como é disso em anos eleitorais, mesmo as agremiações mais modestas realizam o mínimo de despesa e recebem de seus correligionários doações, ainda que estimáveis em dinheiro, as quais devem ser contabilizadas, fecha aspas. É certo que o partido não procedeu corretamente ao não registrar em suas contas, a doação recebida do contabilista Gilberto Lasca. Contudo, ela foi informada no conjunto de sua prestação de contas, o que lhe confere certa credibilidade. Conclusivamente, diante das peculiaridades acima elencadas, entendo que não se trata de caso de desaprovação das contas, mas sim de aprovação com ressalvas. Com essas breves considerações, voto pelo provimento do recurso em consonância com os pareceres técnicos do Ministério Público de primeira instância e em dissonância com o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral. Farei aprovar a sentença singular e aprovar com ressalvas as contas anuais do Partido do Movimento Democrático Brasileiro relativas ao exercício 2008. É como voto, senhor presidente. Aprovou com ressalvas, né? Com ressalvas. Tribunal está de acordo, Tribunal por unanimidade aprovou proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente nos termos do voto do relator, parecer pelo desprovimento do recurso. Dr. André Luiz Andrade Posante, Vossa Excelência, relator do 12º, processo 431.428/2010, prestação de contas de candidato, 2006-2010. Helder de Medeiros Rodrigues, candidato pelo requerente, parecer pela aprovação com ressalvas. Palavra, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de prestação de contas do candidato Helder Medeiros Rodrigues, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PP nas eleições gerais de 2010, apresentado em 13/10, portanto, tempestivamente, nos termos do artigo 26, caput da resolução. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em relatório preliminar, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, tais como defeito no preenchimento relativo a recibo de doação estimada em dinheiro, como sendo doação em espécie, lançamento de despesa com pessoal, com recurso oriundo do fundo partidário, sem correspondente registro de receitas dessa fonte, a ausência de apresentação de extratos bancários em sua forma definitiva. Durante todo o período da campanha, necessidade de esclarecimento acerca da doação em formato de R$ 4.013,50, cujo lançamento do extrato bancário consta R$ 4.000. Estimado, o requerente apresentou prestação de contas retificadora e relatório conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação. Estimado, o candidato juntou manifestação de documentos, novo relatório conclusivo, o órgão técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas de suas folhas 255 e 256. Seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido. É o relatório, senhor presidente. Parecer? Palavra, senhor. Senhor presidente, compulsando os autos, verifico que as irregularidades inicialmente apontadas pelo órgão foram devidamente sanadas. A doação dos R$ 4.000 que teria sido declarada pelo requerente como sendo R$ 4.013,50, conforme a recibo eleitoral juntado aos autos, prova que a diferença de R$ 13,50 ocorreu devido à cobrança de tarifa bancária, em razão da transferência realizada, de acordo com a cópia anexada aos autos, originando as diferenças em comento cujo montante fora regularizado pelo recorrente em sede de retificadora. A apresentação dessa prestação de contas também regularizou o item 2.3, que demonstra o lançamento de receitas oriundas do fundo partidário para o pagamento das despesas pessoal. No tocante aos recibos que estavam preenchidos incorretamente, esta irregularidade também foi suprida com os documentos juntados às folhas 172 a 182, comprovou ainda a atividade econômica dos doadores apontados no item 2.2 por meio da declaração apresentada pelo José Mauro Paulo Cavalcante Luz, diretor comercial do jornal O Interior do município de Porto Alegre do Norte, que doou 2 publicações ao requerente, perfazendo R$ 960, juntando o respectivo recibo.
Quanto aos extratos bancários, em sua forma definitiva, correspondente ao período de julho até novembro de 2010, também vieram aos autos. Depreende-se desse feito, portanto, que as falhas eventualmente restantes não comprometem a regularidade da prestação de contas e, dessa forma, conforme no artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504, estou aprovando, com ressalvas, as contas do candidato Helder de Medeiros Rodrigues, no pleito de 2010. Como voto? Com ressalvas? Com ressalvas. Nota de acordo, Divergência? Não, por unanimidade. Aprovou com ressalva as contas do requerente de serviço do voto do relator que possamos comparecer, agora comparecer pela desaprovação das contas, o 13º, processo 485816, prestação de contas do candidato, Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, candidato. Também na relatoria da dispositiva que passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse trata-se de prestação de contas da candidata Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, referente à candidatura de votação PSB nas eleições gerais de 2010. Referente apresentou a prestação de contas no 11, portanto, tem questionamento. Relatório preliminar, o órgão técnico apontou diversas irregularidades a serem sanadas. Entre elas, a incompatibilidade entre a declaração de contas zerada e os extratos de folhas 27 a 30, demonstrando a movimentação financeira do valor de R$ 8.654,12. A ausência do extrato bancário definitivo, doações declaradas pelo doador, mas não pelo candidato, ausência de documentos hábeis para comprovação das receitas estimadas em dinheiro, dentre outros. Devidamente estimada, a requerente por 2 vezes protocolizou pedido de dilação do prazo e, apesar do deferimento nesses pleitos, quedou-se inerte, levando a unidade de controle interno, a CCI, a opinar pela desaprovação das contas em seu relatório conclusivo, nas folhas 42. Novamente, intimada, a requerente permaneceu silente. No seu parecer, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Tipo parecer. O voto encontra-se disponibilizado a Vossa Excelência, Excelências, e realmente ela trata-se de uma situação na qual a requerente não se manifestou acerca das irregularidades apontadas, embora tivesse requerido por 2 vezes a dilação de prazo para fazê-lo, obtendo um deferimento em ambas. Dentre os vícios, o mais grave é a não apresentação do extrato bancário de sua forma definitiva, o e com suporte no artigo 30, inciso 3º das leis das eleições e 39, inciso 3º da resolução 23.217, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, estou desaprovando as contas da candidata Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro. Como voto, senhor? Divergência? O tribunal está de acordo. A unanimidade desaprovou as contas do voto do relator, precisamos comparecer. 14º da pauta, por olhar de nossa relatoria, também processo 4740-2010, prestação de contas do candidato, eleições de 2010, Jair Del Santo, candidato, desaprovação das contas, conclusivo parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Jair Del Santo, candidato de votação do PTB. Não se foi apresentado definitivamente, no artigo 26, apresentou ainda a prestação de contas retificadoras para os 29 e 46. A Coordenadoria de Controle Interno da Auditoria, em relatório preliminar, apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, tais como a ausência de peças obrigatórias, que é o extrato bancário em sua forma definitiva, a ausência de recibos eleitorais. A ausência também de documentação fiscal, comprovatório ao gasto de R$ 2.000, despesas pagas sem utilização de cheque, transferência eletrônica ou débito em conta. Não é encontrado endereço indicado, certidões por 52 e 57, e o requerente foi intimado por edital, contudo, quedou-se inepto. Em relatório conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas, novamente intimado por edital, com o anterior documento do candidato não se manifestou. E seu judicioso parecer, a doutora Procuradoria Regional está opinando pela desaprovação do relatório, senhor. Outro parecer. De igual forma, já ali do relatório, o
fotos podem ser disponibilizadas a vossas excelências. O candidato requerente não foi encontrado e, dentre as irregularidades, a mais grave é a ausência do estado bancário definitivo, que abrange todo o período eleitoral, contrariando o disposto no artigo 29, parágrafo 7 da Resolução 23.217. Posto isso, em harmonia com os pareceres técnicos e ministerial, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Lei 9.504 e artigo 39, inciso 3 da Resolução 23.217, e também estou desaprovando as contas do candidato Jair Del Santos no 8 de 2010. Dessa forma que eu estou votando, senhor presidente. De acordo com a divergência, por unanimidade desaprovou as contas do relator, precisam consumir comparecer. Esse primeiro Jair Del Santos, né? Esse é o último posição. Tem 3 administrativos. Você vê, o primeiro é o processo número 72-69-2011, quando a ser efeito a nossa resolução administrativa 917-2012, porque, segundo o juiz, ela não se apresentou e não haveria mais interesse na requisição de Ludmila Ferraz de Arruda, em Santo Antônio. Tradicional no tribunal atender esses pedidos dos magistrados, então eu estou catando aqui tornando ser efeito. Se não houver divergência, não haverá nada. 16º, processo 7578-2010, prorrogação de requisição de servidor Genilson Ramos de Souza. E estou deferindo pela segunda prorrogação, que ainda é admitido do Genilson para a 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, para mais de um ano, 5/5/2012. De acordo, 17, pedido de prorrogação de Jefferson de Souza, exercício dos serviços da 25ª Zona de Macedão. Juiz eleitoral, na 25ª Zona Eleitoral, estou deferindo a requisição de Jefferson de Souza para prestar o serviço por um ano, efeito a partir de 2/5/2012. O outro diretor-geral que me informou que não haveria nenhum processo na pauta da sessão de amanhã. Os administrativos que tem não são tão urgentes, podem aguardar a quinta-feira. Não saberia o funcionamento dos elementos escolares no sentido de se realizar a sessão, se teria algum que iria entrar, porque se feitos, né, não teriam como realizar. Se teria alguns feitos assim, uma quantidade suficiente que pudesse aguardar a quinta-feira. Eu voto a consideração do plano. Consideração do plano. Senhor presidente, eu tenho 2 marcos penderiam de publicação, né? Poderia estar atrasando, mas aguardo os eventos marcos. Inclusive, caso haja sessão, eu vou solicitar a designação do Dr. Paulo César Soler, porque eu não estarei em Cuiabá amanhã, estarei em Brasília, na solenidade de posse da nova diretoria do tribunal. Mas sim, também, claro, se houver sessão, eu vou solicitar o comparecimento do Dr. Paulo César para ocupar a vaga da Justiça Federal plenária. Não tem nada contra a gente, eu creio que nós podemos ter só a sessão de quinta-feira, né? O processo número 200 resolveu isso. Então, assim definido, encerrada a apresentação da presença de